Seção 3ª. Da Reforma. Artigo 178. A reforma dar-se-á exemplo ofício e será aplicada ao policial militar que: Inciso 1º. Atingir as seguintes idades limite para permanência na reserva remunerada. Alínea A. Se oficial superior, 64 anos. Alínea B. Se oficial intermediário ou subalterno, 60 anos. C. Se praça, 60 anos. Inciso 2º. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Inciso 3º. Estiver agregado por mais de um ano, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de junta de saúde ou junta médica credenciada. Inciso 4º. For condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado, por decisão da Justiça Estadual em consequência do Conselho da Justificação para os praças e oficiais. Parágrafo único. O policial militar reformado só poderá readquirir a situação policial militar anterior. Alínea A. Se oficial, na hipótese do inciso 4º do caput deste artigo, por outra sentença da Justiça Militar, ou do Tribunal de Justiça do Estado, e nas condições nela estabelecidas. Alínea B. Se a reforma decorrer de subsunção à hipótese do inciso 3º do caput deste artigo, em se tratando de moléstia curável responsável por afastamento durante período inferior a 0,2 anos, houver recuperado a saúde, segundo laudo de junta de inspeção. Artigo 179. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: Inciso 1º. Ferimento recebido em operações policiais militares, ou na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação, ou que tenha nela sua causa eficiente. Inciso 2º. Acidente em serviço, ou em decorrência do serviço. Inciso 3º. Qualquer doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço. Inciso 4º. Qualquer das doenças constantes do parágrafo 10, do artigo 149 deste Estatuto. Inciso 5º. Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º deste artigo, serão comprovados por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. O policial militar julgado incapaz por um dos motivos constantes do inciso 4º deste artigo, somente poderá ser reformado após a homologação, por junta de saúde ou junta médica credenciada, de inspeção que concluir pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação especial da Polícia Militar. Artigo 180. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço. Artigo 181. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 1º, do artigo 179, desta lei, será reformado com a remuneração integral. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos 2º, 3º e 4º, do artigo 179, desta lei, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Parágrafo 2º.
Ao benefício previsto neste artigo, e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em lei, desde que o policial militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigidas. Artigo 182. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 5º, do artigo 179, desta lei, será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Artigo 183. O policial militar reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apartamento em inspeção pela Junta de Saúde ou Junta Médica credenciada, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo, ou ser transferido para a reserva. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá, se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos, devendo ser procedido na forma do disposto no, do artigo 27, desta lei. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo transcorrido, como reformado ultrapassar de 2 anos. Artigo 184. O policial militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial de curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários ou responsáveis, desde que o tenham sob sua guarda e responsabilidade, e lhe dispensem tratamento humano e condigno, até 60 dias após o ato de reforma. Parágrafo 1º. O responsável pelo policial militar reformado providenciará a sua interdição judicial, demonstrando a propositura da ação, sob pena de suspensão da respectiva remuneração, até que a medida seja providenciada. Parágrafo 2º. A interdição judicial do policial militar, e seu internamento em instituição apropriada, policial militar ou não, deverão ser providenciados pela instituição quando não houver beneficiário, parente ou responsável pelo mesmo, ou, possuindo, não adotar a providência indicada no caput deste artigo, no prazo de 60. Parágrafo 3º. Os processos e os atos de registro de interdição de policial militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido pela Junta de Saúde ou Junta Médica credenciada e isentos de custas.